Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês. Então, alunos, tela projetada. Fico feliz em estarmos em mais uma aula, tendo contato com a língua portuguesa. Bem, para alguns esclarecimentos, essa nossa aula de hoje, ela é a última aula da semana, na verdade? Então, nós vamos encerrar o exercício de recapitulação dos conteúdos para avaliação. Então, eu espero que você esteja bem, tranquilo, disposto, porque hoje nós vamos, naturalmente, fazer as correções. Eu percebi que alguns alunos realmente se dispuseram a fazer as análises, a perguntar, a questionar, a estar comigo, refletindo sobre essas questões de língua portuguesa. É essencial que você tenha este domínio, este material aí, para que você tenha tudo em mãos, né? E você tenha aí uma excelência no conteúdo. Isso é bom, viu? Isso é muito bom. Fico feliz, então, de que vocês estejam participando. Alguns alunos enviaram para mim material, eu conferi. Alguns ali acertaram quase que 100% as questões, eu achei isso o máximo. Alguns erraram, mas é perfeitamente natural. Errar é humano. Agora, você tem a oportunidade de fazer as correções para que na prova você tire uma excelente nota. Vamos lá, então, para o que nos interessa. Bem, turma, no início da semana, nós trabalhamos este texto, eu comentei este texto, fizemos algumas considerações e trabalhamos as questões de 1 a 10 e, naturalmente, já fiz as correções dessas questões, tá? Como eu disse que esse material ele seria separado em duas partes, a primeira parte nós iríamos resolver as questões de 1 a 10 e a outra parte nós iríamos resolver as questões de 11 a 30, então nada mais justo que eu dê a minha palavra. Hoje, então, nós vamos continuar, tá, o nosso material, a correção do nosso material, por meio das questões, então, 11 a 30, perfeito? Com isso, nós partimos então para o texto do Mário Sérgio Cortella, e aí a nossa correção vai se dar a partir dele hoje, certo? Não esqueçam que depois dessa nossa videoaula, você precisa enviar o material para mim, para que eu faça ali a anotação da sua participação. Se você pergunta, se você indaga, se você questiona, se você manda mensagem falando, professor, o seu vídeo está assim, assado e cozido, é uma forma que você tem ali de dialogar comigo e, consequentemente, de participar da minha aula. Vamos então ao texto. Leia o fragmento abaixo de Mário Sérgio Cortella e aí nós vamos responder o que está sendo proposto. Atualmente, fala-se bastante, por exemplo, em bullying. Penso, inclusive, que não necessitamos usar o termo em inglês, pois a existência do verbo bullying em português é suficiente, por ter o sentido de mexer de forma incômoda com alguém. Tem-se a sensação de que o bullying é algo exclusivo da escola, mas a educação que recebemos em casa pode incentivar a violência ou ajudar a combatê-la, e não devemos ficar na pura espera. A temática foi agudizada nos últimos tempos por ter ganhado novas amplificações com o uso das redes sociais para disseminar também a discriminação e o preconceito. Parte dos pais e educadores ainda não percebeu que, como dizem os bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todos principiam por uma fagulha, uma pequena chama, um disparo. Assim, a família e a escola devem recusar qualquer expressão, mesmo que mínima, de intolerância e agressão. Nós temos então o texto aqui e a disponibilidade do texto, tá? Em que site, de onde eu retirei. Vamos às perguntas então. Vou passar aqui, já vou selecionar logo algumas na tela, tá? Mas eu vou comentar uma por uma.
11ª questão, vamos lá. Por que Mário Sérgio Cortella prefere o termo bulir ao termo bullying, tá? Eu queria fazer um parênteses, porque alguns alunos me perguntaram sobre o verbo preferir, tá? Nós temos aí na pergunta, por que Mário Sérgio Cortella prefere o termo bulir ao termo bullying? Eu poderia ter colocado, por que Mário Sérgio Cortella prefere o termo bulir do que o termo bullying, tá? Foi uma pergunta muito interessante e vale a pena ser comentada, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque esse assunto diz respeito a um assunto de língua portuguesa que é muito gostoso de ser estudado, que é regência verbal. Vamos pensar na questão do verbo, o verbo preferir. O verbo preferir, ele admite dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto, tá? Você vai precisar lembrar disso, que é um conteúdo lá do 8º e é um conteúdo do 9º ano também, tá? Inclusive, lá pela metade do ano, acredito que nós tenhamos a oportunidade de rever regência verbal. É um assunto muito bom. Volto então ao verbo preferir. Então, a gramática aceita, a gramática normativa, que é a gramática que nós estudamos nas escolas, aceita o seguinte, a seguinte sentença. Juliana prefere suco de laranja ao suco de maçã. Então, nós temos aí o fato de que a preferência dela deve ser considerada por meio da preposição a. Professor Henrique prefere iPhone ao Samsung, ao Android. Tá? Prefere iOS ao Android. Prefere o que? iOS. A que? Ao Android. Objeto direto e objeto indireto. Resumindo, o verbo preferir não tem a construção do que. Professor Henrique prefere iPhone do que Android. Não existe. A gramática não aceita essa construção. É sempre prefere o que a alguma coisa, tá? Então vamos a mais exemplos. Professor Henrique prefere cola de isopor, um exemplo bem bobo. Cola de isopor a cola branca, tá? Ou então, professor Henrique prefere caneta de cor azul a caneta de cor preta. Pedro prefere amigos ao estudo. Tá dando para entender a lógica? O Pedro prefere estudo ao amigos. A amigos, no caso, tá? Então, sempre temos esse a e nunca do que. Certo? Beatriz prefere suco de uva ao suco de pêssego. Sempre, então, nós teremos essa construção. Ok? É um assunto que nós vamos ver. Eu preferi trazer este conceito por um motivo. Porque os alunos perguntaram. Se vocês perguntaram, poxa, por que eu vou negar o conhecimento? Né? Conhecimento nós não negamos a ninguém. Aí fecho parênteses e volto para a questão 11ª. Tá? Então, Mário Sérgio Cortella, ele prefere o termo bulir por um motivo simples. Porque o verbo bulir em português significa mexer de forma incômoda com alguém. Tá bom? Turma, pensemos. O fato de nós termos esses comentários ou agir com comentários pejorativos com outras pessoas não é nada legal, tá? Então, muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, que pode ser prejudicial, você pode estar ofendendo uma outra pessoa e cometendo bullying, tá? 12ª, qual o sentido do termo agudizada? É só lembrar, gente, nós temos agude, tá? E agudo. O cantor ou uma cantora, quando ele atinge uma nota aguda, ele atinge uma nota intensa, tá? Então, aqui nós temos o significado do termo como intensificado. A 13ª, eu comentei na nossa última aula, tá? Sobre a expressão sobre análise morfológica e análise sintática. Então, na nossa última videoaula, eu fiz a análise todinha bonitinha para você, tá bom? E para ganharmos tempo, como nós já trabalhamos a questão 13, eu vou pular para a próxima, certo?
Muito importante considerar que na aula presencial deu tempo de fazer análise morfológica. Na aula online, não é que não tenha dado tempo, mas é como eu preferi fazer de imediato análise sintática, mas você, aluno, aluna, precisa saber o que é análise morfológica, tá? Nós temos 10 classes gramaticais em língua portuguesa, e as 10 classes gramaticais dizem respeito à análise morfológica. Por exemplo, nós temos aqui família. Na morfologia, família é um substantivo. Aqui na análise sintática, dentro desta oração que se encontra, é núcleo do sujeito, tá? Escola, dentro da morfologia, é um substantivo. E na sintaxe, tá? É um outro núcleo do sujeito. Até porque este sujeito que se encontra aqui é um sujeito composto. Muito importante considerarmos isso. Ah, professor, como é que eu reconheço um adjunto adnominal? Vejam bem, comentei na nossa última videoaula. Você reconhece um adjunto adnominal porque o adjunto adnominal ele faz relação com o substantivo. Veja bem, a faz relação com família, tanto que indica o gênero feminino, tá? Então, é um adjunto adnominal, está perto do nome. O E não é, porque E é conjunção e conjunção não exerce função sintática nenhuma. A, de novo, ó, adjunto adnominal, qualquer diz respeito à expressão e qualquer é um adjunto adnominal, tá bom? Na morfologia é um pronome indefinido. Aqui na análise sintática é um adjunto adnominal, tá bom? 14. Transcreva o sujeito e o predicado da seguinte oração. Os fãs de MPB estão concentrados em cidades litorâneas. Turma, prestem bem atenção. Você precisa primeiro encontrar o verbo, tá? Toda vez que nós falamos em sintaxe, você precisa lembrar que estamos falando de sujeito, predicado, adjunto adnominal, tá bom? Toda vez que falamos em morfologia, você precisa lembrar de preposição, substantivo, verbo, artigo, numeral, etc. Tá bom? Então, aqui ele quer para você transcrever o sujeito e predicado. Então, isso é uma análise sintática. Certo? Vejamos, então. Falei que é preciso encontrar o verbo primeiro. O verbo é morfologia, né? Então, nós temos aqui estão, que é do verbo estar. Então, consequentemente, o verbo estar aí, ele vai nos dizer quem é o nosso sujeito. Para, então, encontrar o nosso sujeito, sempre pergunte ao verbo quem, tá? Nesse primeiro momento, nós estamos estudando dessa forma. Em outros momentos, eu vou mostrar para vocês que nem sempre perguntando quem você encontra o sujeito, mas é pergunta para um próximo momento. Quem está ou quem estão concentrados em cidades litorâneas? Os fãs de MPB. Então, os fãs de MPB é o seu sujeito. E o que sobra da sentença é meio grosseiro, mas é para você ter uma ideia de como que isso acontece. O que sobra da sentença é chamado de predicado, tá bom? Aqui, os atletas participantes do campeonato foram homenageados. Olha o verbo foram, do verbo ir, tá? Quem foi ou quem foram homenageados? Os atletas participantes do campeonato. Tudo isso aqui é sujeito e o que sobra é predicado, tá bom? Igual como eu fiz aqui. Igual, igual, igual. Certo? 16ª, assinale a alternativa em que a oração sem sujeito. Prestem bem atenção. Eu marquei como a letra E. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Mas eu posso perguntar de você o seguinte. Classifique o sujeito de cada alternativa. E agora? Como é que isso acontece? Nós temos aqui na letra A. Estive em São Paulo semana passada. Estive em São Paulo. Quem esteve? Nós temos aí oculto o eu. Eu estive em São Paulo a semana passada. Toda vez, então, que o eu ou o nós estiver oculto, tá? Você, então, vai classificar como sujeito oculto ou sujeito desinencial. É a mesma coisa. Certo? Então, aqui não tem como admitirmos que seja a letra A.
Vamos ver a letra B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Olha, aqui nós temos o verbo trovejar. Prestem bem atenção. Este verbo não indica fenômeno da natureza. Não indica. Então, se eu pergunto quem trovejou de tanta raiva quanto eu tenho uma resposta: ninguém. Tá? Esse ninguém é sujeito. E ele é núcleo do sujeito. Tem um núcleo só. É sujeito simples. Agora, se nós tivermos um verbo que possa indicar fenômeno da natureza, nós vamos ter, então, uma oração sem sujeito. Letra C. Haveria desejado ele tudo isso? Organize, porque a frase está bagunçada. Se você organizar, fica assim: ele haveria desejado tudo isso? Aí pergunte ao verbo: haveria. Quem haveria desejado tudo isso? Ele. Ele, então, é o sujeito. Só tem uma palavrinha dentro do sujeito. Sujeito simples. Tá? Veja bem, letra A nós temos sujeito oculto. Letra B, sujeito simples. Letra C, sujeito simples. Letra D, alguém havia aberto a porta. Quem havia aberto a porta? Alguém. Sujeito simples também, tá bom? E por fim, a letra A, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Não tem sujeito. Tanto que se eu faço a pergunta quem choveu, não tem como. Então é uma oração sem sujeito. Perfeito? Maravilha. Lembrando que a oração sem sujeito, nós temos verbos impessoais e os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Dúvidas ainda sobre isso? Volte um pouquinho, tá? A minha explicação. Reveja a forma como eu comento a questão. Se você mesmo assim não entender, pode mandar mensagem que eu com certeza vou ajudar você. Vamos para a próxima pergunta, né? Turma, um comentário muito pessoal. Eu considero esse assunto um assunto muito bom, viu? Muito bom mesmo. De se treinar, de praticar, de exercitar, porque demonstra o seguinte. Você pode pensar, meu Deus, é muita regra, para que tudo isso de regra na língua portuguesa? Mas, turma, as regras, elas são necessárias. Tanto que nós vivemos em uma sociedade que é regida por regras, por leis. Se não houvessem as leis, melhor, se não houvesse lei, né? Olha a língua portuguesa. Se não houvesse lei e se não houvesse, então, as regras da nossa sociedade, o mundo seria totalmente bagunçado. Em questão de língua portuguesa, é preciso haver, então, regra, para que você, então, respeite em relação à escrita uma maneira formal de se posicionar, tá bom? É claro, na fala todo mundo fala de uma maneira assim que não. Nós, por exemplo, não monitoramos a nossa fala. Você vai à padaria, você não fala dê-me R$ 2 de pães. Né? Você fala, ei, dá R$ 2 aí de pão. Fala assim, né? Então, isso é sinônimo de que a língua é diferente da escrita. Perdão, de que a fala é diferente da escrita. Mas você deve levar em consideração a escrita, as regras gramaticais da língua portuguesa, porque você vai precisar tanto na parte da escrita, ou você, por exemplo, se você fizer uma prova para entrar numa universidade, que eu espero que você faça, você vai precisar escrever um texto. O texto é a porta de entrada para que você faça um curso como direito, medicina, um curso de licenciatura, tá? E aí você precisa ter um bom domínio, na verdade, um excelente domínio da escrita. Daí a importância em aprender língua portuguesa, tá? Em aprender as regras da língua portuguesa, aprender a interpretar o texto, e eu estou aqui justamente para auxiliar você nesse processo. Vamos então à 17ª. Apenas uma questão apresenta sujeito composto, e aí eu marco como a letra B. Naturalmente, muito tranquilo de ser entendido. Se eu olho aqui a letra A, muitas plantas aquáticas enfeitam o lago do parque. Quem enfeita o lago do parque? Muitas plantas aquáticas. Temos apenas um sujeito, perdão, um substantivo aqui, consequentemente um núcleo, que é plantas. Então é sujeito simples. Na letra B, não, nós temos dentro do sujeito dois núcleos, tá? Dois substantivos, presidente e ministros. Então, sujeito composto. Na letra C, enfeitavam a mesa pequenas flores azuis. É só inverter, tá? Tá bagunçado aí, ó. Pequenas
flores azuis enfeitavam a mesa. Flores é núcleo do sujeito simples. Tá? Letra D, Lenilza adora poesias. Quem adora poesias? Lenilza, sujeito simples. Muito bom. Os alunos criaram músicas e sonetos para o trabalho de redação. Quem criou música, ou quem criaram músicas e sonetos para o trabalho de redação? Os alunos. Sujeito simples. Vamos adiante, então? Vamos lá. Na oração abaixo, 18ª, circule todos os adjuntos adnominais. Turma, quando nós nos referimos aos adjuntos adnominais, lembre-se dos substantivos. Planta é um substantivo, lago é um substantivo, parque ele também é um substantivo. Mas nós precisamos considerar que aqui do parque é uma locução adjetiva. Ok? E toda esta locução, ela se refere a lago. Então, essa locução é o adjunto adnominal. Que é um artigo, é um adjunto adnominal. Aquática, que é um adjetivo. Tá? Aqui o O é artigo. Artigo e aquáticas é um adjetivo. É tanto ad. Muitas é um pronome indefinido. Então, muitas está relacionada a plantas. Aquática está relacionada a plantas. O que é o artigo relacionado a lago, e do parque, que é uma locução adjetiva relacionada a lago. Todas essas palavras que eu marquei de cor vermelha, tá? São, então, adjuntos adnominais. Estão perto do nome. Muito legal, né? Muito legal. Em seguida, nós temos a 19ª. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Aí nós temos o termo destacado no período acima é respectivamente. Turma, vamos pensar em relação a essa questão, porque jovem, aí, a palavra jovem sozinha é um substantivo, mas ela se refere... Veja bem, ela sozinha é um substantivo, mas na frase ela não está como um substantivo. Ela está com um valor qualificativo. Ela está qualificando um outro termo. Ela aí, a palavra jovem, está como um adjetivo. O Brasil jovem. Se é um adjetivo e está relacionado ao substantivo Brasil, só pode ser, então, adjunto adnominal. Não é verdade? Então, automaticamente, a letra C. Depois nós temos a 20ª questão, para você analisar sintaticamente. Lembrando que quando nós falamos em sintaticamente ou em sintaxe, nós estamos comentando aqui de predicado, sujeito, adjunto nominal, tudo isso. Certo? Veja, chegaram todas as encomendas hoje. É só você organizar. Todas as encomendas chegaram hoje. Então, nós temos um predicado verbal. Classifica sintaticamente, termos destacados são muito lindas as flores desse jardim. É só organizar. As flores deste jardim são muito lindas. Quem são muito lindas? As flores deste jardim. Sujeito simples. 22ª. O meu livro de história está novinho em folha. De história está relacionado a livro, adjunto adnominal. 23ª. Muitos artistas tornaram-se veganos. Muitos relacionado a artistas. Tá? É um pronome indefinido, então é um adjunto adnominal. Legal, né? Muito bom. Língua portuguesa é uma língua maravilhosa. 24ª questão. Qual o tipo de sujeito da frase a folha caiu no outono? Muito simples, viu? Quem caiu no outono? A folha. Olha aqui, um substantivo, um núcleo. Sujeito simples. 25ª. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Gente, o predicado nominal, eu já tinha comentado sobre o predicado verbal. Em relação ao predicado nominal, vamos pensar. O predicado verbal, nós temos um verbo que indica ação. O predicado nominal, nós temos um verbo que indica estado. Vamos aos exemplos. Lenilza está feliz. Esse está é um verbo de ligação. Por quê? Indica que a Lenilza, a professora Lenilza está feliz. Mas indica estado, tá? É um verbo de ligação, todo verbo de ligação indica um estado. Porque a professora Lenilza está feliz agora, mas depois ela pode estar triste, tá? Quer ver? Sofia chegou cansada. Chegou é um verbo que indica ação. Mas aqui nós temos cansada. Esse verbo indica tanto uma ação quanto o estado ao mesmo tempo. Então, não é o que nós estamos querendo.
B, Joana e Felipe caminharam muito hoje, tá? Caminharam é o verbo que indica ação, não é o que nós estamos querendo. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Estão fazendo uma locução verbal que está indicando ação. Também não é o que nós estamos querendo. Maria Vitória chegou ofegante. Chegou é um verbo que indica ação. Ofegante, então, chegou está indicando ação e estado ao mesmo tempo. Mas não é o que nós queremos. Nós queremos um que indique apenas estado. Alan continua atencioso. Eu posso mudar. Alan está atencioso, ficou atencioso, permanece atencioso. Então, aqui nós temos um predicado que indica o quê? Um estado. Por conta disso, é um predicado nominal. Tá? Essa, então, é a alternativa que nós queremos. Vamos pensar agora na 26ª. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Pensem. Quem organizou a homenagem? Os formandos. Sujeito e o que sobrou é predicado. Tanto aqui, ó, sujeitos formandos, predicado organizaram a homenagem. Muito simples, muito tranquilo, muito fácil, muito gostoso de ser estudado esse conteúdo, não é verdade? 27ª. Todas as frases abaixo são formadas por sujeitos simples, menos, exceto. Vamos ver. Luciana foi a primeira a chegar na escola, sujeito simples. Josué ganhou medalha de ouro na prova, sujeito simples. Natália viajou para a Europa durante as férias, sujeito simples. Eles estão sempre omitindo a verdade, sujeito simples. Aí, quando olhamos para a letra B, nós temos caminhamos a tarde toda pelo bairro. Quem caminhou? Nós. Lembra que no início da nossa aula de hoje eu falei que quando nós temos o nós ali que está invisível, vou colocar como invisível, tá? A classificação que a gramática dá é sujeito oculto. Então, na letra B, nós temos um sujeito oculto. E assim sucessivamente. 28ª, então, tá? Na frase, no trajeto para o trabalho, passei pela biblioteca da cidade. O tipo de sujeito é... Lembra que eu falei do eu invisível? Então, nós temos aí, eu passei pela biblioteca da cidade no trajeto para o trabalho. Então, o sujeito é oculto, tá bom? 29ª, o tipo de predicado e o predicativo do sujeito. Gente, vamos pensar, nós temos aqui a frase, a modelo é desastrada. O é um verbo de ligação, que é do verbo ser, tá? Então, quando nós temos um predicado nominal, nós vamos ter também um adjetivo. Esse adjetivo ele é um predicativo do sujeito, tá? Porque ele está dentro do sujeito, mas dando característica. Perdão. Ele está dentro do predicado, mas está dando uma característica ao sujeito. Está predicando o sujeito, tá? Então, nós temos aqui o tipo de predicado. A modelo é desastrada. Quem é desastrada? A modelo, tá? Então, esse tipo de predicado é um predicado nominal e o predicativo do sujeito é desastrada. Volto a dizer, é predicativo do sujeito porque dentro do sujeito tem um adjetivo que dá característica a uma palavra que está lá no sujeito, tá? Está dentro do predicado, mas está caracterizando uma palavra do sujeito. Por isso, predicativo do sujeito. Tá bom? Maravilha, maravilha. E aí chegamos na questão que é a 30ª. Classifique sintaticamente o termo destacado em as professoras do El Shaddai são muito organizadas, tá? Eu coloquei aí as professoras porque realmente, gente, as mulheres, elas são bem mais organizadas do que os homens. E as professoras do El Shaddai são, de fato, muito organizadas. Prestem atenção. São é um verbo de ligação, é do verbo ser também. O mesmo verbo que aqui, ó, a modelo. A modelo é desastrada, tá? A diferença, turma, é que não é, aqui, ó, no verbo de ligação, está no singular. E aqui está no plural. Se levarmos em consideração isso, então, nós vamos observar aqui, ó, as professoras são organizadas. Organizadas, está dando característica professoras. Se nós temos um verbo de ligação aqui e automaticamente um predicativo do sujeito, gente, esse verbo de ligação está indicando estado. Lembra que eu falei? Se nós temos um predicado que tem um verbo que indica ação, é predicado verbal. Mas se nós temos um predicado que tem um verbo que indica estado, predicado
nominal. Tá bom? E assim, então, encerramos a correção do nosso material. Eita, que maravilha, né? Agora vocês estão preparadíssimos para a avaliação de vocês. Fico muito feliz, então, de vocês terem acompanhado comigo durante essa semana este material de recapitulação. Desejo a vocês uma excelente avaliação. Dúvidas, mandem mensagem no privado. Eu estou aqui justamente para isso, para auxiliá-los. No mais, bons estudos, bom exercício de recapitulação. Se possível, refaça a sua lista, porque esse material ele é valioso, viu? E finalize, então, a nossa aula de hoje aqui. Encontro vocês, então, num próximo momento, na nossa próxima aula. E é isto. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.